Como o Ho'oponopono da Beth Russo me tirou do buraco. Sim, gente, eu tô compartilhando com vocês sobre a minha trajetória do intercâmbio, né? Esse é o vídeo 4 e eu já tenho o vídeo 1, 2 e o 3 que eu conto como eu planejei meu intercâmbio, eu cheguei aqui na Irlanda e como que foi o meu primeiro ano de inglês fazendo um intercâmbio de inglês. Sim, gente, nem tudo foram flores do jeito que eu conto nos vídeos. E hoje eu vou te contar, gente, como eu cheguei no fundo do poço fazendo um intercâmbio, sonhando 2 anos com um intercâmbio. Recapitulando um pouco da minha história, eu vim pra cá sozinha, eu tinha um amigo aqui que fazia já o intercâmbio. Na realidade eu tinha 2 amigos aqui, mas assim, gente, quando você chega aqui, você precisa correr muito atrás de emprego, de aprender a falar o inglês, tá? Então é muita coisa que cada um individualmente precisa desenvolver. Mesmo se você vir em casal, você vai passar algumas dificuldades, tá, gente? Porque é outro país, outra língua, outra cultura, tá? E daí, gente, eu já tava conseguindo todas as minhas coisas, tá? Já tava muito feliz, já tinha emprego, já tinha feito algumas amizades, né? Já tava me conectando com pessoas, tá, gente? Mas a Irlanda, ela é uma mãe, tá? E ela é uma mãe que ela gosta muito de ensinar, tá, gente? Eu sempre uso essa expressão que eu cheguei aqui na Irlanda como uma menina de 8 anos perdida e que eu fui me tornando uma mulher, tá? Hoje eu tenho 34 anos e eu falo que eu só vim aprender a ser uma mulher aqui na Irlanda, uma mulher adulta, tá, gente? Por quê? Assim, gente, nem tudo foram flores nesse meu um ano e meio que eu fiquei aqui na Irlanda, porque eu passei por muito perrengue, tá? Eu sempre conto coisas boas, mas eu sou consultora de intercâmbio e eu gosto muito de contar a realidade do que eu passei aqui, tá, gente? Pode ser que não seja a realidade de outras pessoas, mas essa foi a minha realidade, tá, gente? Então, assim, já tava tudo dando muito certo na minha vida aqui, né? Eu tava muito feliz, tava trabalhando, tá, gente? Mas a vida aqui é muito corrida. Sim, por mais que eu já tinha conexões com algumas pessoas, eu acabei me sentindo muito sozinha, né? Eu acabei levando golpe aqui também, tá, gente? Eu fiz conexões com pessoas erradas, que depois eu percebi que não precisava ter me aberto tanto, tá? Até aconteceu uma situação assim, eu tinha contado uma coisa pessoal pra uma menina, e essa pessoa contou pra outra pessoa, e quando a gente teve uma confusão dentro de casa, essa pessoa falou, olha, então, e isso da sua vida? E eu fiquei pensando, gente, eu só contei isso pra essa pessoa. Então, assim, gente, a gente acaba passando por muita coisa. Eu conto pra vocês no primeiro vídeo que eu vim pra cá dividir casa, porque eu queria economizar esse meu dinheiro, né? Eu queria fazer mais dinheiro e pra isso eu precisava morar com outras pessoas, que é o que a maioria dos brasileiros faz um intercâmbio, vem pra cá dividir casa, tá, gente? Então, assim, a primeira casa foi tranquilo, eu dividia com 5 pessoas, mas depois dali o Lady Lord, que é o dono da casa, pediu a casa, então eu fui morar em outro lugar. E nesse outro lugar era um pouco mais perto das coisas que eu precisava, da escola, trabalho, essas coisas assim. Então eu pagava um pouco mais barato, mas a casa era muito complicada, muito feia a casa. Eu dividia a casa com 16 pessoas, o quarto com mais 2 pessoas, banheiro com 5 pessoas, homens de outras nacionalidades, então foi muito complicado isso pra mim, tá, gente? Eu sempre falo que a pior parte do intercâmbio, sim, é importante você dividir casa no começo, mas depois realmente é importante você juntar teu dinheirinho e, né, alugar um single, que é um quarto sozinho pra você, porque você acaba perdendo muito a sua identidade e a sua privacidade, tá, gente? Mas no começo é assim mesmo, tá? E daí também me estressava muito essa questão de dividir casa e tudo, tá, gente? E isso foi só por água abaixo, porque eu já não conseguia confiar nas pessoas, eu fiquei muito deprimida. Chegou o inverno aqui, gente, o inverno aqui realmente te deixa na depressão muito complicada. E nesse momento eu pensei em voltar pro Brasil, porque eu tava passando por muito perrengue. Outra coisa que aconteceu comigo, que foi o que? Eu perdi meu emprego, que eu conto pra vocês, né? No outro vídeo, no terceiro vídeo eu conto pra vocês, porque eu tinha deixado vencer o meu visto, tá, gente? Aqui você não consegue trabalhar se o teu visto tá vencido, então você tem que se organizar antes, e eu, como uma linda, maravilhosa pessoa organizada que sou, deixei vencer e acabei sendo mandada embora desse meu emprego, tá, gente? Então isso pra mim foi muito ruim, mas assim, como eu falo, gente, aqui não dá pra você se garantir só com um emprego, né? Você precisa de 2 empregos. Então eu tinha meus cleaners
que foram o que me salvou nesse meio período, né, que eu fazia limpeza de casa e que me ajudaram muito, tá, gente? Mas assim, eu tava num estado muito complicado mesmo, de querer voltar pro Brasil. E daí, gente, o que acontece? A gente pensa, mas daí, vou voltar pro Brasil como? Se todo o meu dinheiro eu tinha investido aqui, porque, gente, não vem com essa ideia que você, no teu primeiro ano, vai conseguir tirar o teu dinheiro do teu intercâmbio, tá? Porque aqui você, porque como que acontece aqui? Você vem, no primeiro ano, você passa um monte de coisa, você precisa pagar a escola, porque daí assim que acontece. Quando eu chego aqui, a minha escola já estava paga, mas eu tinha que renovar, porque você pode ficar até 2 anos, então você pode renovar até 2 vezes. Então eu já tinha feito a primeira, tava na segunda e eu tava juntando dinheiro pra pagar essa segunda. Gente, aqui todo o dinheiro que você junta, gente, vai pra escola pra você pagar a escola, tá, gente? É assim, a vida aqui é assim, você junta, aí todo o dinheiro que você juntou é para a escola. Gente, não é romantizar o intercâmbio, gente. Eu vivi e vivo coisas maravilhosas aqui, mas é muito complicado, tá? O começo aqui é muito complicado. Aí, gente, eu não sabia o que fazer, porque eu pensava, se eu voltar pro Brasil, eu não queria voltar pra vida que eu tinha, porque eu queria sair daquilo, tá, gente? Uma das coisas que eu não conto no vídeo, que é assim, um dos motivos que eu vim pra cá, sim, claro, foi por conta do falecimento do meu pai. Eu vivia na mesma casa que ele tinha falecido e tudo, que eu cuidava dele e tudo, tá, gente? Então eu vivia aquele sentimento de luto o tempo todo. E outra coisa, gente, por conta do luto, eu comecei a beber. E a beber muito, de domingo a domingo, tá, gente? Eu bebia em casa e tudo, foi me levando pro buraco, tá? Então eu queria sair desse buraco quando eu tava lá. E daí, quando eu consegui colocar minha mente no lugar, foi quando eu comecei a planejar um intercâmbio, porque daí eu precisava economizar. Não podia ficar gastando dinheiro com bebida, com saída, com essas coisas. Então isso foi um pontapé para eu conseguir sair dessa depressão, do luto e sair da bebida. Então eu tinha muito medo de, quando eu cheguei aqui, de voltar e fazer a mesma coisa, porque eu não ia ter o planejamento do intercâmbio, a minha desculpa, né, pra fazer. E daí, gente, eu fiquei nessa, né? Aí, gente, eu já tava praticando a lei da atração, mas, gente, eu não conseguia pensar em outra saída. Então, assim, eu não conseguia mais praticar as minhas coisas da lei da atração, tá? E, gente, isso é muito complicado, porque eu sabia que isso, eu sabia que se eu praticasse do jeito que eu tava fazendo, eu já tinha conquistado muita coisa, mas eu não conseguia. Aí, o que acontece, gente? Chegou a Beth Russo, graças, sobre o Ho'oponopono, primeiro pra limpeza, tá, gente? Então, eu tinha muitas crenças, eu tinha muitas coisas assim, tá? O dinheiro sempre veio com facilidade pra mim, mas eu também sempre gastei todo o dinheiro. E eu tinha minhas questões, primeiro com a bebida, com o luto, com um monte de coisas que eu só tinha deixado as coisas passarem, tá? Eu só tinha deixado e as coisas foram melhorando e tudo, tá? Então, assim, o dinheiro chegava, não ficava, e por conta das minhas questões emocionais, né, de engolir minhas questões, comecei a fazer o Ho'oponopono. Primeira coisa que aconteceu comigo fazendo o Ho'oponopono foi ter momentos de felicidade, gente, porque era muito complicado. Eu tava vivendo aqui na Europa, eu viajava, eu não conseguia estar feliz, tá, gente? Tá? É uma coisa muito complicada, porque são coisas que muitas pessoas sonharam, que morrem tentando fazer, né, de conhecer outros lugares, e eu tava tendo essa oportunidade e eu não conseguia aproveitar, tá? Então a primeira coisa que aconteceu na primeira semana foi sim meu estado interno de felicidade e de gratidão, tá bom, gente? Eu não conseguia nem praticar gratidão. Não conseguia. Então, com o Ho'oponopono, eu fui fazendo as 108 vezes pra mim, ouvindo aquele áudio dela, né, do Ho'oponopono pra mulheres. E eu sempre indico pra todo mundo que tá no fundo do poço, gente, primeiro vai escutando, só vai escutando e vai fazendo, gente. E eu fazia tudo isso. E daí, gente, o que acontecia? Eu tava com muito da minha família, eu tava com muito... fazia 1 ano e meio já que eu tava aqui, e daí eu também fazia pra minha família, abençoada, né, e tudo. Porque daí minha família queria que eu voltasse também, porque eu vim pra cá, ficar só 8 meses e essas coisas aqui. Eu já tava passando meus perrengues, era frio. Aí aqui, gente, tem o solstício que... escurece às 4 horas da tarde, amanhece às 9 horas da manhã, e daí, gente, isso te deixa muito deprimido. E assim, gente, o que acontece? O tempo foi passando
E eu fui vendo que eu fui melhorando, fui ficando feliz, consegui manifestar as minhas coisinhas que eu precisava, tá, gente? Então, a Beth Russo, ela veio no momento que, tipo assim, eu já tava manifestando minhas coisas, tava manifestando coisas grandes, tá, gente? Mas veio essa parte da depressão, que eu não conseguia manifestar, tá? Então, ela entrou muito pra limpeza. Quando muda pra cá, a gente sente uma culpa muito grande, tá? E isso ninguém te conta. Porque, assim, imagine, a vida vai acontecendo lá no Brasil e você vai fazendo a tua vida acontecer aqui, né? Mas eu tinha uma amiga que tinha acabado de ter nenê e eu não tava lá, minha melhor amiga, uma outra amiga que casou, né, minha mãe fazendo aniversário, minha irmã fazendo as coisas delas e eu não tá lá para comemorar as conquistas das pessoas que eu amava, e isso vai te deixando sim muito deprimido, tá, gente? Então, assim, o Ho'oponopono pra mim foi o que me tirou do fundo do poço, porque eu realmente queria voltar pro Brasil, mas eu pensei, eu não quero voltar pro Brasil porque eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, tá ruim aqui, mas vai estar muito ruim, muito pior lá. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pensar assim, olha, o meu propósito, por que eu vim pra cá? E eu passo isso porque eu sou consultora de intercâmbio, tá, gente? Então, assim, eu sempre falo pro pessoal que tá vindo pra cá, vai chegar esse momento, tá? Todo mundo, vai chegar esse momento que você não sabe o que tá fazendo aqui, né? E daí você lembrar o porquê que você veio, porquê que você veio fazer um intercâmbio. Isso é importante, você escrever o porquê que você tá vindo fazer um intercâmbio e seguir isso à risca, sabe? Porque vai chegar esse momento e você vai falar, ok, né? E agora, né? E assim, outra coisa, gente, que aconteceu foi que assim, eu sempre compartilhei as minhas coisas pelo Instagram, o pessoal sempre me acompanhou, sabe? E uma das coisas que eu percebi, assim, depois que eu comecei a contar muitas como eu tava me sentindo, e foi uma das coisas também que me ajudou a sair um pouco da depressão, porque eu via que muita gente acontecia isso, tá? A gente também depois veio minha consultoria de intercâmbio para ajudar o pessoal também a vir fazer um intercâmbio aqui. Mas foi perceber que tinha muita gente que estava voltando pro Brasil por conta disso, entendeu? Porque aqui você trabalha muito, é difícil de você se conectar, você, né, você fica muito deprimido, é muito complicado ver que a tua família tá fazendo as coisas sem você no Brasil e que as pessoas estão vivendo a vida delas e você tá vivendo a tua vida aqui, tá, gente? Então foi, assim, uma coisa muito complicada porque todo mundo via, nossa, falou, eu tô voltando pro Brasil, já comprei minha passagem, se eu soubesse disso antes, eu talvez tinha segurado mais um pouco, tá, gente? E eu consegui passar por isso, fiz meu Ho'oponopono, conseguia daí depois fazer as minhas manifestações, tá? Consegui me sentir feliz, fazia meu caderninho da gratidão todo dia, né, gente? Pelas pequenas coisas, pelas, né, às vezes, um aquecedorzinho, gente, que aqui é muito frio, um aquecedorzinho, um chuveiro bem quentinho, tá? Meu emprego, que eu conseguia comprar minhas coisinhas que eu adorava, minha próxima viagem que eu tava planejando, então eu comecei a focar nisso, tá, gente? Então, essa minha experiência com o Ho'oponopono, tá? Ela me ajudou nesse momento difícil que chega para todos os intercambistas, de será se eu fico, será se eu vou. E eu fiquei e continuei e sou muito feliz por essa minha decisão. Gente, no próximo vídeo eu vou contar pra vocês, depois de todas essas limpezas, tudo que eu manifestei aqui na Irlanda, estando aqui na Irlanda, tá, gente? Não vou falar pra vocês que foram coisas grandiosas, mas que foram coisas importantes pra mim, e no próximo vídeo eu vou contar tudinho pra vocês. Esse vídeo aqui, já comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida e já compartilha lá com o teu amigo que gosta da lei da atração e que tá pensando em fazer intercâmbio, gente, porque eu vou trazer várias dicas aqui de intercâmbio também. E se você tá pensando de fazer um intercâmbio e precisa de ajuda, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição e você pode me chamar lá que eu vou ter o prazer de atender você.